operadoras de câmbio de bolsa, analistas de investimentos, gestoras de fundos, estrategistas e economistas-chefes de grandes bancos do país. As mulheres chegaram para ocupar o mercado financeiro. Não é de hoje que a mulherada começou a ocupar um espaço que ainda é majoritariamente masculino. Mas a gente está chegando lá e para celebrar isso e celebrar o dia 8 de março de 2021, o Investing.com conversou com profissionais incríveis que nos contaram um pouco mais sobre como é a rotina do mercado financeiro. Nessa entrevista, você confere um bate-papo com a Marília Fontes, sócia fundadora e analista de renda fixa da Nord, com a Cristiane Fensterzeifer, analista de investimentos da Empíricos, e com a Fabiana Zilbergeld, operadora de BMF da Ativo Investimentos. Espero que você goste e que fique inspirada a trabalhar no mercado financeiro. Bom, gente, obrigada, por terem aceito esse convite para estarem aqui hoje conversando com a gente sobre um assunto que é muito relevante, que a gente precisa sempre estar conversando, sempre precisa estar em pauta. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu vou chamando cada uma de vocês aí para que vocês se apresentem, para que vocês contem um pouco da trajetória de vocês, falem como que vocês entraram no mercado financeiro, como que foi esse primeiro contato. Vou chamar, então, primeiro a Cristiane, fazer uma ordem alfabética para que você se apresente, Cristiane. Tá bom. Bom, eu entrei no mercado financeiro meio por sorte, assim, ou por acaso, quando eu estava na faculdade. Logo no início da faculdade, procurando estágio. Não foi meu primeiro estágio, mas, enfim, foi o quarto estágio, acho. Sempre gostei da parte de finanças, já era minha ênfase, mas eu tinha feito estágios dentro da área financeira de empresa, tinha depois passado por uma área de comércio exterior, de importação, trabalhei em fábrica, enfim. E aí, nessa fase da vida que, literalmente, eu queria experimentar fazendo administração de empresas, né? Algumas coisas ligadas a finanças que eu gostava, mas ter várias experiências para ver onde que eu ia me encaixar, o que eu ia gostar mais. E aí, o meu quarto estágio, então, foi procurando naquele famoso mural da faculdade, assim, mandei e-mail para vários. E aí, entrei na Geração Futuro, que era uma casa bem tradicional. Isso eu nasci, sempre morei. Agora eu moro em São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre. E aí a Geração Futuro era uma casa bem tradicional, ela era de São Paulo, mas a equipe de análise ficava em Porto Alegre, tinha escritório no Rio também. E aí eu entrei lá com 19 anos e eu fiquei lá 12 anos. Fiquei até de 2006, antes da crise do subprime, até 2017. Nesse meio tempo, a Geração Futuro ela foi vendida em 2012, no meio do caminho, ela foi vendida para Brasil Plural, que é um banco de investimentos do Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei metade dessa minha estadia aí de 12 anos, eu trabalhei com o Brasil Plural, na Asset. Eles ficavam no Rio, a gente ficava em Porto Alegre, mas era bem o que a gente chama de um buy-side. Esses 12 anos sempre foram no que a gente chama de buy-side, né? Que é aquele analista de investimentos que acompanha ações e empresas para sugerir para o gestor do fundo fazer a gestão do fundo. Então, 6 anos como Geração Futuro, mais 6 anos como Brasil Plural. Hoje se chama Genial Investimentos, a Geração Futuro, né? Repaginaram a marca, mas continuou no grupo Brasil Plural. E aí depois eu fui para dentro, pulando ali, a Geração Futuro, a Geração Futuro, Brasil Plural, era tudo a mesma coisa, resolveu fechar o escritório em Porto Alegre, e eu resolvia não ir para o Rio de Janeiro, então eu tive uma experiência meio fora do mercado, eu fui trabalhar que foi muito legal para mim, eu fui trabalhar numa secretaria de parcerias estratégicas de Porto Alegre, modelando concessões, que tem tudo a ver. Isso é até interessante, porque modelar, fazer um valuation de ações, também pode ser utilizado para muitas outras coisas, né? M&A, fusões, aquisições, e nesse caso, para modelar concessões. Então, eu fiquei 1 ano lá na Secretaria de Parcerias Estratégicas da Prefeitura de Porto Alegre, modelando concessões para serem licitadas. E aí, depois eu recebi o convite para a Speech, que é uma casa de análise, da Luciana Seabra com a XP, e aí eu fiquei lá mais ou menos 1 ano, e hoje eu trabalho na Empíricos, que eu entrei em novembro,
E é isso, fazendo análise, research independente, né? Tem as séries para os clientes assinarem, e onde a gente recomenda carteiras de ações, enfim, né? A minha série é de ações, mas tem de outros tipos, né? Fundos imobiliários, renda fixa, e é um research. Então, faz aí muito tempo que eu já estou trabalhando como analista de investimentos, e é assim que começou. Legal, a gente vai falar bastante sobre isso depois. Fabi. Eu estou na área de corretora mesmo, né? Um pouco diferente aí da área da Cristiane. Eu acabei caindo também meio por acaso, né? Eu era analista de produtos, né, de cartão, e o meu hoje marido, né, na época era meu namorado, ele tinha um amigo que trabalhava em corretora e precisava de alguém para atender gringo, enfim. E eu acabei indo para lá. Era uma corretora pequena, com foco em agrícola. Acabei ficando pouco tempo lá, fiquei uns 9 meses, aí de lá fui para a BGC, eu rodei bastante, viu? Né, sempre na mesa de futuros de BMF, né, que são, entre eles, contrato futuro de dólar, de DI, de cupom cambial, né, o foco é menos bolsa, que é mais conhecido de Bovespa, né, que é mais conhecido das pessoas, mas para cliente institucional é uma área muito importante, né, porque é onde você redia os grandes contratos, né, seja de dólar, seja de taxa de juros. Então, é isso que eu opero. Hoje, inclusive, o que eu mais opero é a taxa de juros. E aí fui para a BGC, na época operava dólar, acabei mudando de lá, fui para Fator, fiquei uns anos lá, comecei a operar mais DI, né, que é esse contrato futuro de juros. O que é isso, né? Para quem não... Para tentar explicar. Você, hoje, qual é a expectativa hoje que a gente tem para um futuro, né, um juros futuro lá da frente, para 2025, por exemplo? Então, qual a expectativa hoje? Sei lá, 7%, 8%? Né? E isso varia muito de acordo com o cenário que a gente vive hoje. Então, a expectativa para né, para aquela data futura muda. Então, é isso que eu opero hoje. Aí saí de lá, fui para a XP, também fiquei na ICAP 4 anos, outra corretora. Depois fui para a XP, da XP vim para cá, para Ativa, faz 3 anos e meio, quase 4 que eu estou aqui. E é isso, né? A gente está o tempo inteiro tendo que acompanhar muita notícia, que é o que norteia, né? A decisão de Banco Central, né? Esse mês, por exemplo, vai ter outra reunião, então tá essa expectativa, quanto o Banco Central vai subir de juros de novo, porque isso mexe com a curva lá na frente, não mexe só agora, né? Na taxa de juros aumentar, enfim. E é isso que eu faço. Tá? As notícias que a gente escreve no Investing que vocês leem. Exatamente. E vão que fazem o mercado movimentar, né? E né, tudo, política, Banco Central, o mercado lá de fora, né, tudo que alimenta, essas notícias que alimentam o mercado e que muda, né, drasticamente a expectativa, seja do dólar, do DI, enfim, mexe todos os ativos em geral, né? É isso aí. Legal, Fabi. Então, agora, essa última apresentação da Marília. Bom, pessoal, tudo bom? Oi para todos vocês, obrigada pelo convite. Então, eu também caí no mercado meio que por acaso. Estava eu um belo dia na faculdade, quando entrou lá um menino e falou, gente, tem uma vaga na mesa da Itaú Asset na área de derivativos. E eu nem sabia o que era derivativo, né? Mas eu falei, não estou fazendo nada, estou aqui, ele está ali, acho que eu vou mandar meu e-mail, né? E eu mandei meu e-mail. E a minha matéria na faculdade, a minha matéria preferida, sempre foi macroeconomia. Então, eu cheguei na entrevista e dei a sorte de só me perguntarem de macroeconomia. Então, eu imagino que eu tenha ido muito bem, passei na entrevista e entrei na mesa de derivativos do Itaú Asset. E, por sorte, entrei num dos maiores fundos, talvez o mais premiado, né, do mercado, que são os fundos High Alpha, né? Lá, assim, com gestores super renomados, premiados muitas vezes. E eu entrei lá na mesa de renda fixa e câmbio, né? Que é exatamente a mesa que tem mais a ver com macroeconomia.
Então, ajudei muito o pessoal por lá, aprendi muito, enfim, adorei. E desde então, eu fiquei trabalhando com gestão, né? Então, com trading, com gestão, com fundos, com assets de banco, nesse caso, e depois assets independentes. Então, depois eu fui para a Mauá, passei 5 anos na Mauá. Depois fui para a Condor, passei mais 1 ano na Condor. Sempre fazendo gestão de renda fixa. Operei um pouco com cupom cambial, operei um pouco de dólar. Eu operei um pouco de tudo, né? Na verdade, chegou na Mauá, eu operei um pouco de tudo. E depois, lá para 2016, o Felipe da Empíricos me convidou para começar uma área nova lá de renda fixa, porque até então eles eram uma casa de research só de ações, né? Não tinha uma área de renda fixa. E eu topei o desafio e mudei bastante minha carreira, né? Então, antes eu trabalhava com gestão, trabalhava em fundos multimercado, e depois passei a trabalhar como analista, recomendando uma carteira de renda fixa para a pessoa física. Então, era bem diferente, né? Era uma coisa totalmente diferente. O primeiro que eu recebi no mesmo dia 300 e-mails. Tipo, Marília, eu não estou entendendo nada do que você está falando. O que você está falando, mulher? E eu falei, não, peraí. Então, eu tenho que dar um passo para trás e começar todo um trabalho de educação financeira, né? Então, foi aí que eu escrevi meu livro, comecei a fazer vários cursos de renda fixa para o investidor pessoa física. Depois, em 2018, montei minha casa de análise junto com mais 3 sócios. E desde então tenho me dedicado principalmente à educação financeira, né, com renda fixa, e meus sócios em outras áreas também, ações, fundos imobiliários, fundos, outros tipos de fundos, e também com research. Então, além disso, eu toco um research de renda fixa, onde eu faço recomendações aí de carteiras de renda fixa. Legal, gente. Eu acho que o grande ponto em comum, e isso é algo que eu vejo recorrentemente, é que a gente não tem um... Opa, Fabi? Ah, voltou. Perdão. Eu acho que o grande ponto em comum é que não existe uma entrada no mercado financeiro, pelo que vocês até contaram da carreira de vocês, que seja assim, todo mundo já veio lá da adolescência com aquele sonho de querer trabalhar com o mercado financeiro. Eu acho que a gente nem fica sabendo muito, né? Eu vou jogar a bola até para a Fabi agora. Quando você estava ali nos seus anos de adolescência e tudo mais, você ouvia falar sobre mercado financeiro? O pessoal comentava, assim? Era algo que você, em algum momento, chegou a considerar na escolha até da tua faculdade? Não, definitivamente não. Ainda mais que meus pais moram no interior. Então esquece, né? O mercado financeiro era coisa para milionário, que a gente imaginava assim. E, de fato, é isso que falta, né? Porque eu acho que, em parte, a falta de mulheres vem disso, de você não ter exemplos, de você não ter uma educação financeira também. Mas aí eu falo de modo geral, acho que tanto homem quanto mulher, mas eu acho que homens, pelo menos você tem os pais que trabalhavam em banco e acabam, né, despertando esse interesse. Acho que mulheres, como tem poucas hoje no mercado, tinham ainda menos. Então, eu sinto isso, que a maioria das mulheres que caíram no mercado, a maioria foi por acidente, foi meio sem querer, de fato não foi porque... né, podiam até ter um interesse. Acho que assim, também mercado financeiro, se você não gosta, você não fica, você não segue nele. Então, óbvio que eu acho que você tem que ter uma aptidão, né? Mas muitas vezes, muitas mulheres nem sabem que talvez teriam essa aptidão, que poderiam ter ido para o mercado financeiro, porque faltou esse empurrão, sim. Né? Jamais imaginei ali atrás. Cristiane, foi alguma coisa parecida para você também? Eu tinha alguns amigos que gostavam de investir em ações já naquela época, não sei nem como, né? Agora pensando, porque faz tanto tempo, eles deviam estar assim no 0,00, mas eram acho que uns nerds, assim. E eles falavam, comprei Brasil Telecom, e eu não dava muita bola, assim, mas assim,
tinha alguns entusiastas de ações na minha volta, que na verdade eu recorri a eles quando por acaso me chamaram para tal da vaga de estágio, e aí tinha uma entrevista, e aí depois eu tinha uma prova, que tinha já que fazer umas análises, assim, uma coisa simples, né, para estágio, mas já precisava fazer algum tipo de prova, e aí eu até recorri a eles assim, mas então tu que gosta de ações, me ajuda, né, a entender isso aqui, que eu tenho que fazer essa prova. Então, por acaso, eu não tinha interesse, mas eu tinha conhecidos que já falavam, né, já tinham algum entusiasmo, e eu me lembrei deles, assim, então é isso, né, ações, corretora, né, me ajuda aqui. E aí, a partir daí, depois que eu entrei, eu gostei muito. Mas não era um interesse meu, assim, mas eu já tinha alguns amigos que se interessavam, assim, comentavam. Não sei nem como, assim. Pois é. Marília, você até falou, né, que o teu primeiro estágio na área foi queda de paraquedas. Total. Nossa, nem imaginava. Até mesmo na faculdade, assim, eu não tive um contato tão próximo com o mercado financeiro. Apesar da minha faculdade ser uma das que mais, eu acho que prepara, assim, para o mercado financeiro especificamente, não se ouvia falar muito disso lá. Então, acabou sendo por sorte mesmo, acho. Imagina, meus pais são médicos, eu não tinha nenhum contato. Meus amigos, eu vim de Santo André, imagina, nenhum contato com o mercado financeiro. Eu vim quase do interior, né, também. Então, nenhum contato. Vocês sentem isso, que de alguma maneira isso mudou dos anos para cá? Que esse interesse talvez ele tenha ficado um pouquinho maior, até a gente tem um boom de pessoa física na B3, né? Isso ajudou? Com certeza. Você sabe que eu recebi até hoje uma mensagem no direct do meu Instagram, falando assim, poxa, Marília, quando eu crescer eu quero ser igual você. Uma menina que provavelmente estava na faculdade, né? Quer dizer, quando você não visualiza pessoas próximas de você ou pessoas que você tem contato, né? Quando você não vê nenhuma naquela posição, às vezes você acha que é impossível só porque você nunca viu. É um pouco daquele discurso da Kamala Harris, né? Acho que na posse do Biden, ela falou assim, as pessoas acham que é impossível só porque elas nunca viram. Então, assim, tudo é possível, né? Então, acho que quanto mais você normaliza, no sentido de pega várias figuras importantes e mostra e ela tem espaço e ela se expõe, né? Acho que mais palpável fica e mais você se imagina naquele lugar. Então, peraí, temos uma vice-presidente lá, temos uma presidente aqui, temos uma analista ali, temos uma corretora. Então, claro, eu posso ser o que eu quiser, eu posso estar aí, eu posso sonhar aonde eu tiver interesse. Fabi, você é a única mulher da tua área, né? Sou. Aqui em muitos outros lugares, a maioria dos lugares onde eu passei, sempre fui a única mulher. Como é que foi essa tua experiência? Assim, em geral, né? Como é que foi a tua experiência e você sentiu algum tipo de tratamento diferente por conta disso? Olha, se eu disser que não é mentira, mas o que eu percebo muito é que vai muito da cultura da empresa. Já tem alguns lugares eu nunca senti, zero. Aqui na Ativa é um deles. Não sei se por ter na gestão, né, se a gestora aqui do escritório daqui de São Paulo, né, a diretora é uma mulher, então eu não sei se isso talvez faça diferença, mas eu percebo que é meio cultural, né, e até porque a gente tem muito contato, é atendimento institucional, então a gente sabe também como funcionam as mesas de operação de outros bancos e a gente ouve as histórias, então de largada a gente já sabe, tem lugar que é mais hostil para a mulher, entendeu? Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com a cultura da empresa do que com o mercado financeiro em si. Acho que já foi mais hostil, acho que está melhorando, mas sim, olha, eu vou te contar uma história de uma corretora que eu passei. Tinha uma vaga para estágio. E entrevistaram algumas meninas, mas aí já vetaram porque falaram, não vamos contratar porque se tiver que dar bronca, a garota vai chorar. Entendeu? E já ouvi também,
né? Não, essa a gente não dá para contratar porque ela é muito bonita, né? Não, assim, o termo não foi exatamente esse, mas ela é muito bonita, então vai tirar o foco. Então, eventualmente vai atrapalhar. Então, vamos contratar homem. Então, assim, é frustrante isso, porque você sente isso no processo seletivo, ou seja, ele independia, sabe? Não interessava quem era a melhor candidata. Isso já foi um corte. Já direcionavam para procurar homens. Já era um critério velado ali. Algo que... Era um critério. E você percebe que nem tão velado assim, né? Tanto que falaram na minha frente, veja. Exatamente, né? Mas isso foi recente? Como que foi isso? Olha, faz poucos anos atrás. Poucos anos, ou seja, já estávamos também dentro desse movimento, já não era Exatamente. tão natural assim, né? Porque hoje, se acontece algo desse e sai a público, isso já acaba... Exatamente. Pessoas e tudo mais, né? Acho que a gente tem uma certa mudança pelos últimos anos. Exato. Então, acho que está mudando, graças a Deus. Mas, de novo, isso eu soube. Mas pode ser velado. Naquele momento falaram na minha frente. Agora talvez as pessoas só tomem mais cuidado. E ainda tem um pouco. Tem cliente que a gente sabe que não quer operar com mulher, porque tem essa sensação que se der algum problema na operação, o cara, enfim, fica bravo, o cara se sente mais confortável, entendeu? Em dar uma bronca no homem do que numa mulher. Então rola um pouco disso. Eu falo, graças a Deus, atendo há muitos anos os mesmos clientes. Que eu falo, eu hoje optei por qualidade de vida, eu prefiro ganhar menos né, e viver melhor. Então tem cliente que eu também não quero, sabe? Quero paz de espírito. E Cristiane, você sentiu em algum momento essa diferença no sentido até no ponto da contratação, talvez não nas contratações que você tenha passado, mas ouvido por aí que a gente até escuta muito assim, não vou contratar mulher porque pode ser que engravide, ou pode ser que, né, tenha outros pontos. Você chegou a escutar isso? Acho que tá no mudo. Tirei o mudo. Pronto. Não, assim, não, eu acho que algo que ajuda um pouco é que como eu entrei bem nova, assim, como estagiária, fiquei muito tempo, né? E aí eu, digamos assim, dei a sorte de já crescer, assim, dentro da mesma instituição há muito tempo. Então, eu não passei por tantos processos seletivos, né? Então, talvez eu não tenha sentido tanto na pele isso de ter tantas entrevistas, né? Mas, sem dúvida, assim, eu já ouvi que as esposas dos colegas iam ter ciúme se contratassem uma menina, porque eu também fui a primeira menina, né? Então, eu senti umas histórias assim, imagina que não queriam que contratasse uma estagiária porque acharam que as esposas iam ter ciúmes. Sei lá, tem, né, essas coisas assim, porque meio que quebram, eu acho que quebra também um status quo, assim, né, na época que eu entrei de estagiária lá, também era a primeira estagiária, depois teve outra colega minha, e aí, enfim, aí o negócio se normaliza mais, né, porque sempre eu acho que a primeira tem mais aquela, mas será que vai mudar alguma coisa, será que não vai poder dar xingão, será que vai xingar, vai chorar nas reuniões, então assim, é meio que eu acho que do desconhecido até, né, assim, o cara nunca teve a colega mulher, aí depois ele vê que a colega mulher, assim, sei lá, no meu caso, tem o menos frio do que os colegas homens do ar-condicionado, então assim, cada pessoa é diferente, né, acho que tem mulheres de um jeito, tem mulheres de outro, tem homens de um jeito, tem homem que é sensível, eu acho que mulher é também, assim, não é todas as mulheres são iguais, né, não são todos os homens iguais também, então eu acho que também tem isso, assim, eu acho que da minha experiência onde eu trabalhei, o mercado financeiro talvez tenha um tom mais agressivo, realmente, tipo, já tomei muito xingão, e eu não me importo com isso, do meu perfil, não de mulher, eu diria de uma pessoa, assim, levar numa boa, xinga, outro segue o baile, entendeu? Talvez outras mulheres e outros homens, inclusive, se sentissem menos confortáveis em tomar xingão, assim. Eu acho que eu já, enfim, como eu falei, já senti esses comentários, assim,
será que vão ficar com ciúmes, alguma coisa assim. Mas no evoluir da carreira, eu acho que conforme você vai ficando mais velha, assim, acho que as meninas vão concordar que aí você já vai mudando de emprego mais em quem já te conhece, em contatos, e aí acaba que isso aí é diminuindo porque você já não é mais digamos assim, a novidade do pedaço, né? Então, já tá ali há tantos anos, né? Todo mundo já sabe que a Marília, depois de passar por todos esses lugares, ela não chora na mesa, assim, então ninguém vai ter medo de contratar, né? Assim, será que ela vai chorar na mesa? Então, aí facilita, né? Mas eu acho que mais no início, principalmente, tem uma barreira maior. Aí depois que você transpõe essa barreira, talvez flua mais fácil, assim. Mas é engraçado que a Cristiane falou esse negócio de chorar na mesa, e quando eu entrei no Itaú, a mesma coisa, né? É um ambiente extremamente agressivo. Né? Era um mercado financeiro de muito tempo atrás. Hoje em dia eu acho que está se tornando cada vez mais diferente, cada vez melhor, assim, até mesmo entre os homens. Acho que estão melhorando, né? Mas era um ambiente extremamente agressivo. Então, tinham muitas brincadeiras que, se a gente olhar com o olhar de hoje, não vão ser tão tranquilas assim. Estagiários pegavam muito pesado com estagiários, enfim. Em todo lugar que eu passei, o mercado financeiro sempre foi assim, né? Todos os lugares que eu passei, tinha muita brincadeira com estagiário, enfim. Então, é aquela coisa, você tem que ter um perfil de tolerância, né? Você tem que estar meio que disposta a engolir alguns sapos e deixar rolar. E sempre teve essa coisa, assim. E você sendo mulher, pelo menos naquela época, né? Você tinha que mostrar o dobro do trabalho para competir de igual para igual, né? Então, para as pessoas olharem para você e falarem, não, tá todo mundo aqui entre profissionais qualificados, né? E eu, quando fui mudar de um emprego para o outro, o pessoal liga, né, para o emprego anterior, e eles ligavam e sempre perguntavam, mas e aí? Ela aguenta? Você acha que ela aguenta? Você acha que ela chora? Aí a pessoa falou assim, não, ela aguenta, pode contratar que essa aí aguenta, ela é igual a gente. Então, assim, tem essa coisa, né, de assim, pô, será que ela vai chorar? E assim, vendo agora, né, parece, nossa, nada a ver, só porque ela é mulher, mas na época tinha muito preconceito, e até vários meninos mesmo que trabalharam comigo não aguentaram. Então, não foi uma questão de, não, eu sou mulher, eu não aguento, eu sou homem, eu aguento. Tiveram meninos que não aguentaram também. Eu, no caso, consegui me adaptar. E depois que eles perceberam que você entrega um trabalho de qualidade, que você está lá para aprender, que você está ajudando eles de alguma forma, aí acaba. Aí, imediatamente, eles se tratam de igual para igual e a barreira do preconceito cai na hora e você trabalha normal. É só um primeiro feeling, assim, aquele de, putz, posso falar o que eu tenho para te falar? Pode, vai, fala, manda, grita, se precisar, vai, vamos lá. E aí, então tá bom. Então, você pode trabalhar com a gente, quando eles te recomendam, não, essa aí aguenta, pode mandar ver, e aí vai. Acho que até é uma questão, assim, de resiliência, aguentar esses primeiros anos de uma certa insegurança que já é colocada para a gente, né? Chegar nesses ambientes, assim, que são majoritariamente masculinos e que nem a Cristiane falou, você já tem que chegar, assim, com o nariz um pouco mais empinado, você já tem que chegar um pouco mais forte do que talvez um colega teu ali da faculdade que vai entrar contigo, para justamente marcar essa tua presença, né? E o que, assim, vou puxar para a Fabi agora, Fabi, você que também falou até dos clientes, né? Tem cliente que você já sabe que você não quer trabalhar, o que você lembra de ter escutado, assim, que talvez hoje em dia já seja alguma coisa que você não escute mais, ou algum tratamento que você acha que tenha acontecido e que hoje talvez já fosse mais, assim, afastado, porque sabe que pode dar problema? O problema é quando é desrespeitoso, assim, porque, assim, nervosismo todo mundo passa, e eu entendo que o cliente está sob pressão, que precisa zerar um fluxo. Então, o problema não é levar bronca, não é xingar, o problema é quando passa com um limite, assim, de ser desrespeitoso, né, e levar para o lado de, não, você fez besteira porque você é mulher. E não é, né? Mas, de novo, acontece muito pouco hoje, e no mercado é isso, você tem que ter
entender que não é pessoal, é muita pressão. É muita pressão do nosso lado e é muita pressão dos clientes também que a gente está atendendo. Então, você tem que filtrar, né? Por isso que eu acho que, de fato, não é para qualquer um o mercado, mas isso independe do sexo. Mas acho sim que ainda tem um pouco esse preconceito de será que ela vai ser? Né? É o que a Cris falou. Quando você é nova, eles não sabem ainda. Depois, quando você vai mudando de emprego, é mais tranquilo, porque já sabem, né? Ah, a pessoa trabalhou, não, já sabe que a Fabi aguenta, pode xingar, não tem problema, né? Ela não vai levar para o pessoal, virou página. Aqui a gente mesmo, às vezes não é nem entre cliente, é entre os próprios brokers. A gente às vezes sai ali no grito e tal, e passou. Vai lá dar um tapinha nas costas e fala, gente, estamos bem, né? E tá tudo certo, né? Porque você entende que tá todo mundo tentando fazer o melhor. E às vezes vai ter um erro de um, ou às vezes, enfim, um vai ser mais rápido, o cliente do outro vai ficar nervoso. Mas você tem que saber filtrar isso. E, de novo, tem homem que não consegue também e não aguenta ficar no mercado. Isso não é exclusividade de mulher. Mas, infelizmente, eu acho que ainda tem um pouco esse preconceito da mulher ser frágil, já ela não vai aguentar, tal. E, às vezes, do próprio cliente não se sente confortável. Acho que é por isso até que na área de corretoras, como a gente atende, né, tem esses clientes institucionais, tem menos mulheres ainda. Porque eu acho que os clientes ficam menos confortáveis, às vezes, Mas vem mudando, graças a Deus, né? Tanto que eu falo, eu sempre mudei de emprego aqui e ali por indicação dos próprios clientes, falo, Fabi, senta aqui, Fabi, senta ali e tal. E aí a coisa flui. Mas não é para qualquer um, não. E, de novo, independe do sexo, né? Se é mulher ou se é homem, é mais do perfil. Mas eu acho que ainda não é muito claro isso. Vamos puxar para esse lado, né? O que vocês acham que não só a mulher, mas quem quer trabalhar com o mercado financeiro, quais que são aí as características que a pessoa tem que ter para conseguir ter sucesso na carreira? Começar pela Cris. Puxando o gancho do que foi falado, eu acho que a própria questão de ter poucas mulheres leva a ter poucas mulheres. Então, quanto mais a gente tiver mais mulheres, vai aumentar pela questão do espelhamento, né? Ah, minha mãe... Assim, filho de médico tem um percentual ali, uma chance maior de ser médico, eu acho. Filho de advogado. Então, assim, se quase nenhuma mãe é gestora de ações, quantas filhas vão querer ser gestora de ações, né? E a gente está falando aqui em analistas, já tem bem mais analistas, tem bastante analistas mulheres, mas gestoras ainda são poucas, né? Então, assim, e aí isso acaba passando nas famílias, né? Ah, minha mãe era diretora do não sei o que do banco. Ah, eu quero seguir na carreira financeira. Ah, minha mãe... Então, eu acho que é muito de espelhamento. Quanto mais mulheres tem, mais vai ter no futuro, né? Porque eu acho que tem... Não só de mães, né? Se espelha nas mães, nas irmãs, enfim, né, na família, nas amigas e nas pessoas que a gente vê na TV também. Mas, enfim, então acho que isso vai trazer mais mulheres, conforme é um caminho que vai crescendo ali, que nem o coronavírus, vai contagiando. Mas tem não foi um exemplo bom, mas enfim, vai aumentando nesse sentido de propagar. E o que precisa ter, na minha opinião, assim, é esforço. Claro, tem que gostar, né? Tem que ter um fit. Como eu falei, eu sempre gostei de matemática, tem que ter um pouco ali de gostar do que vai precisar usar no dia a dia, matemática, ler, escrever, no caso de quem vai escrever relatório, vai escrever muito, ler muito, né? Então tem que gostar dessas coisas, falar com o cliente, se for o caso, depende da área, né? Tem área que fala muito com o cliente, a minha, mais ou menos, se é by side, não fala quase. Mas eu acho que o que tem mais, assim, é esforço, que é o que a gente falou, da tal resiliência, porque vai ter perrengue, vai errar, vai levar xingão, vai encher o saco. Então, assim, tem que ter resiliência, esforço, continuar aprendendo, porque, enfim, sempre tem novidade, sempre tem coisa nova, tem que, sabe, se antes tu estudava um setor, daqui a pouco tu vai ter que estudar 5 setores, no caso de ações, e, enfim, né, se esforçar e continuar sempre estudando e ter bastante resiliência. Eu acho que é isso, além de gostar das atividades ali, gostar das matérias que vão ser usadas no dia a dia. Acho que é isso, independente de homem ou mulher,
fazendo isso, assim, eu acho que não tem muita... Sendo resiliente, esforçada, não tem muita barreira, assim, vai, sabe? É isso, e até porque a gente fala, né, eu mesmo que eu não esteja diretamente trabalhando com operações e tudo mais, mas a gente escreve sobre o dinheiro das pessoas. É por isso que a gente fala muito sobre tomatinho, sobre essa pressão que existe no mercado financeiro em geral, porque a gente está falando das economias das pessoas, que qualquer coisa que a gente acabe falando errado, qualquer coisa que a gente acabe fazendo errado vai mexer ali vai impactar na vida das pessoas, né? Marília, para você que também iniciou a tua carreira assim, sem pensar exatamente em chegar no momento que você daria como conselho, está entrando numa faculdade, ou está pensando numa faculdade agora, ou até mesmo já está aí iniciando a carreira? Como conselho, acho que enfim, a faculdade ela é extremamente importante e acho que talvez se eu assim vindo de agora, né, assim olhando meus olhos de hoje, acho que eu teria valorizado ainda mais, né? Eu até que era boa aluna, mas acho que eu teria valorizado até ainda mais. Você ter uma boa base, você leva para todos os lugares que você faz. Se você demonstra, às vezes a gente vai contratar aqui, por exemplo, na Nord, que a pessoa, enfim, saber qual ação ela vai comprar ou qual é o case bom que está rolando no mercado, nem é o que a gente mais valoriza. O que a gente mais valoriza aqui é uma pessoa com força de vontade e com capacidade de aprender. Porque a pessoa pode não estar num bom momento agora, mas ela consegue fazer a curva muito rápida, né? Então, pessoas assim que são proativas, acho que é o que a gente mais valoriza aqui. Agora, para as mulheres especificamente, eu acho que tem uma questão muito importante e talvez até isso transpareça no número de mulheres no mercado financeiro, que é a questão de ser mãe, né? Não é fácil você ser mãe e trabalhar no mercado financeiro. E, no final, eu mudar de gestora para analista foi por conta disso, né? Assim, eu adorava ser gestora era a paixão da minha vida. Mas não dá para ser gestora e mãe de 2 filhos como eu sou hoje. Não tem condição. Você precisa estar no mercado quando o mercado abre, que é às 9 horas, e você precisa estar lá até quando o mercado fecha, que é às 6. E você precisa chegar 1 hora antes para fazer a reunião de caixa, para ler o noticiário, e você precisa ficar um tempo depois, boletando as operações, enfim, conferindo, batendo PNL. Então, assim, não tem a menor condição de você criar os seus filhos e ser gestora, né? Acho que até, assim, corretor também é muito difícil, né, Fabi? Porque você tem os horários que você tem que cumprir. Então, parte do motivo pelo qual eu mudei de área foi esse. E é uma coisa, assim, triste, né? Porque você acaba não podendo, digamos assim, fazer exatamente tudo que você quer fazer, mas você tem que tomar uma decisão na sua vida, né? Que tipo de criação você quer dar para os seus filhos? Você quer dar para eles pelo menos um pouquinho de uma mãe próxima ou assim, deixar eles um pouco mais soltos e depois tentar fazer o catch-up? Não sei, é uma escolha de vida que você tem que fazer, né? Que infelizmente, acho que hoje em dia fica mais focado na mãe, porque o homem não tem licença maternidade, né? Ele tem aí de 2 semanas. 2 semanas não dá para nada, né? 2 semanas o filho ainda é um joelhinho, que não dá para você deixar ele sozinho. Então, como é que eu vou ter uma licença de 6 meses trabalhando, sendo gestora de um fundo? Quem é que vai investir no meu fundo? Não é? Então, assim, não tem como. Então, acho que essa incapacidade também acaba refletindo no número de gestoras. Tanto que, assim, você vê gestoras até mais velhas, então que depois se voltaram para o mercado de gestão novamente, com os filhos já mais criados, né? Tem essa questão, não dá para conciliar. Vocês acham que ainda existe essa diferença até na administração do lar, né? Acho que as mulheres acabam sendo ainda um pouquinho mais penalizadas nessa divisão. É que não tem nem como, porque você precisa amamentar, por exemplo. O homem nem pode, assim, não dá para ele amamentar, a não ser que você não queira amamentar, né? Então,
fisiologicamente é diferente. É diferente, né? E até a maneira como se é tratado, assim, eu acho que existe um pouco mais de ajuda até para as mulheres que estão querendo começar a ter família, ou que estão querendo, assim, mudar um pouco, porque justamente como você falou, sair de gestora para analista, tem essas opções dentro do mercado financeiro, né? Até queria abordar um pouquinho disso, assim, vocês estão em locais muito diferentes da carreira de vocês e em locais muito diferentes até no que vocês trabalham, né? Como que é o dia a dia de vocês, assim, Fabi? Que horas que você acorda? Como que é o teu trabalho? Até para quem está assistindo a gente, entenda um pouco onde que a pessoa está entrando, né? O que a Marília falou, não é fácil, porque a gente tem muita restrição de horário. Eu falo, eu gosto muito do que eu faço, mas o que mais me incomoda na minha carreira é isso, a falta de flexibilidade nos meus horários. Porque não dá para falar, ai, olha, hoje eu tive um probleminha, eu vou chegar mais tarde e eu compenso depois. Não tem. Minha filha, pode estar morrendo quem for, o mercado vai abrir 8:55, começa o leilão. Entendeu? 8:55 começa o leilão, só que é isso, não dá para chegar. Assim, eu tenho que chegar pelo menos 8:20 para me inteirar, para ligar, entendeu? Porque tem que ligar o GTS, que é o sistema que a gente opera, tem que ligar o Bloomberg, né? Tem todo um ritual, tenho que ler, tenho que me inteirar para saber como é que o mercado vai abrir, já não tá tão perdida, não tem almoço, a gente não almoça na mesa de operação, é pedir iFood, a gente tem uma equipe de copeira aqui, que são as queridas, que vem e traz o almoço, tira o seu prato, porque nem levantar para esquentar o almoço, não consigo. Eu que atendo gringo, o horário do almoço é quando tem muita cotação. Então, às vezes eu tô comendo, vem ordem. Você põe uma dor, não, pera, executa. Assim, eu tenho a sorte ainda que meu pai é pediatra. Eu também sou filha de médico e psicóloga. Então, ele me salva. Então, assim, eu não tenho, pelo menos isso, eu não tenho que levar minha filha no pediatra, né? Ele me quebra essa. Mas é muito complicado, né? Eu acabei tendo uma filha só. E parte da minha decisão veio disso. Foi uma decisão, e é uma decisão que eu até hoje eu sofro um pouco, porque é o que a Maria falou, você tem que se dedicar para a maternidade. Senão, que tipo de ser humano você quer criar? Ele precisa de afeto, precisa de vínculo, e digo do pai e da mãe. Eu, graças a Deus, eu tenho um parceiro que é muito bacana, meu marido é nota 1000, né? Agora, o que eu falei, na pandemia, a gente tem que vir para o escritório, porque os sistemas são gravados, tem LP com o cliente, está a linha direta. Então, eu sempre tive que vir para o escritório, eu não parei de vir para o escritório. E ele estava em home office, ele que... a gente conversou ali, amor, você vai ter que dar conta, homeschooling e tal, vou te apoiar no que eu conseguir. Mas é isso, né? Pensando como casal, faz sentido eu parar de trabalhar? Não, não faz. Então, a gente vai ter que se ajudar, né? Até porque somos pai e mãe, né? Não nasceu de um só. Então, ele cuida da casa, ele vai no mercado. E não é toda mulher que tem essa sorte. Infelizmente. Mas ainda assim, mesmo ele, né, contribuindo, fazendo o papel dele, né? A metade dele, é complicado ter mais um filho, porque eu assisti uns anos atrás aquele documentário, acho que é O Começo da Vida, que falam, né? Tem um depoimento de uma mulher que ela fala que hoje em dia tentam te vender que o que importa é um tempo de qualidade com seu filho, né? Não quantidade. Aí ela falou, olha, então faz o seguinte, chega pro teu chefe e fala o seguinte, fala que você vai trabalhar só 2 horas por dia, mas com qualidade. Sabe? Não dá, a conta não fecha. Você precisa de qualidade, óbvio, mas você precisa de quantidade também. Tem uma quantidade mínima que você tem que ter com teu filho para criar o vínculo, para ensinar, para formar essa pessoa. E aí eu pensei, eu queria muito ter mais um filho, mas não cabia. Meu marido não queria de jeito nenhum. Aí eu falei, bom, para eu bancar essa decisão sozinha, né, de falar, vamos, ou quero outro, a gente separa. Eu pensei daí também no meu lado. Eu falei, é justo também com a Esther, com a minha filha? O pouco tempo já que eu tenho que dividir. Aí eu já acho que eu teria que
trabalha meio período. E, infelizmente, o que eu faço, não dá para falar, eu vou trabalhar meio período. Ou é, ou não é. Sim. Né? Uma Isso é um ponto meio muita crítico. dedicação, né? Exige. E, assim, é comprometimento também. É o comprometimento que você tem, sabe? Com quem você está atendendo. As pessoas confiam em você, confiam no seu trabalho. O cliente precisa zerar um fluxo, ele está acostumado a operar com você. Não dá para você ir lá e deixar ele na mão, sabe? Então, é melhor não fazer. Pede demissão e fica em casa, vai fazer outra coisa, sabe? Mudar a carreira. A Marília teve a sorte de conseguir fazer essa transição. Eu nunca consegui muito, até porque o mercado de corretor é mais complexo, assim, é mais complicado você fazer essa transição. Mas, de fato, eu acho que isso é um dos fatores que, sim, que impede o crescimento, né, do número de mulheres no mercado financeiro. É fato. É fato. Né? E tem a questão da licença maternidade, também da mulher ficar fora mais tempo. Tem a questão também de quem está te contratando. O cara não quer ficar uma pessoa, um funcionário 6 meses fora. Infelizmente, a realidade é essa. Né? Alguns países mais evoluídos, eles chegaram à conclusão de que tem a licença paternidade, que é o mesmo tempo da licença maternidade. E aí é uma opção bacana, porque acaba com isso. Porque tirar da mãe não dá, não é uma opção. Porque o bebê precisa. Mas por que não forçar o pai? Porque o pai também precisa criar esse vínculo com o bebê. Por que não? Quando a mãe volta depois dos 4 meses, entra o pai de licença, licença obrigatória. É uma opção, é uma discussão, mas eu acho que o Brasil é um país muito primitivo, né, para essa discussão neste momento. Espero que evolua como outros países evoluíram. Mas hoje é, sim, um impeditivo. Quem sabe a gente chega lá. Eu acho que é esse tipo de discussão que a gente precisa começar a ter, que já está evoluindo bastante, né? A gente já teve aí, acho que as pessoas, justamente a gente poder estar falando sobre esse tipo de coisa, já mostra como a gente conseguiu evoluir, né? Cris, você também sente um pouco, assim, dessa inflexibilidade na tua rotina? Eu concordo totalmente com o que elas falaram, né? Eu, por enquanto, não tenho filhos, por exemplo. Acho que carreira do mercado financeiro realmente tem uma carga horária grande, né? No caso do analista, não precisa ficar na mesa de operação operando, mas assim, tu meio que tem que ficar conectado o tempo inteiro, porque sempre tá acontecendo coisa, sempre vão demandar de ti, né? Então, assim, exige uma dedicação grande, exige que tu goste disso, porque não existe nenhuma possibilidade de tu começar a trabalhar às 9 e encerrar às 18. Não é assim. Mesmo quando tu não estiver no escritório, que seja, tu vai estar trabalhando, tu vai ter que estudar no teu tempo livre, tu vai ter que trabalhar no teu tempo livre, no fim de semana. Isso é o básico, assim. Então, na verdade, eu acho que sem gostar bastante, não tem como. Assim, não dá para ser aquele trabalho que tu vai fazer, assim, só para ganhar aquele dinheiro e, tipo, fechar o computador e deu, porque exige um envolvimento. Da minha parte, por enquanto, eu escolhi não ter filhos, né? Então, concordo com as meninas. Completamente, é uma escolha, acho que, né, exige muita dedicação. Eu concordo totalmente que deveria ter uma política de auxílio paternidade, de tempo, né, para os pais ficarem com os filhos. Eu acho que outros países, se for pegar lá a Alemanha, as mulheres já tem tantas mulheres optando por não ter filhos, né, que foi a minha opção, por conta de não querer, né, assim, largar esse espaço, né, é muito conflituoso, realmente, porque tu sabe que tu não vai conseguir te dedicar tanto, é difícil, tu sabe que são duas coisas, assim, que vão ter que conviver e falta tempo, né, não é nem falta espaço, falta tempo. Então, isso melhoraria muito, eu acho que isso seria básico, assim, né, de igualdade, ter o mesmo tempo de licença, né, licença paternidade. Porque senão acaba que o que tende a acontecer é exatamente isso. A Fabi já escolheu por ter um só, eu escolhi por ainda não ter, e aí a gente chega lá onde os países evoluídos têm que estimular de alguma maneira para as mulheres não escolherem, muitas não ter, né? E, enfim, a gente precisa continuar vivendo, né? Acho que é básico, assim, concordo muito com elas.
exige uma dedicação grande, exige que tu goste, porque não tem como se dedicar assim, se não for realmente, não gostar realmente do que tá fazendo. E aí, resolver esses conflitos, que cada um vai decidir por alguma maneira, né? Vai ter menos, vai ter mais, vai migrar para alguma área que realmente permita, né, um home office, alguma coisa assim. É difícil. Tem bastante coisa que poderia ser melhor, como, por exemplo, isso que ela citou da licença paternidade. Sim. Então, para a gente fechar o nosso papo, né, a gente está já fazendo prospectivas aí para o futuro, pensando como é que vai ser licença paternidade e tudo mais. Como é que vocês veem o mercado de trabalho dentro do mercado financeiro para as mulheres no futuro? Fabi, vou começar por ti. Olha, eu acho que está muito melhor hoje do que já foi, mas precisa melhorar ainda mais, né? Porque... E começa lá atrás, de novo, de despertar o interesse, porque o que eu percebo também é que tem poucas mulheres nos próprios processos seletivos do mercado financeiro. Eu acho que falta despertar nelas o interesse de, sim, vocês são capazes, vocês... É legal, é bacana, vem cá, senta aqui. As pessoas acham que o mercado financeiro é uma coisa de outro mundo ainda, que é super complexo, e não é. É acessível, é viável. Eu acho que tinha que ter, inclusive, começar a educação financeira na escola, na educação básica. A gente tem aqui no Brasil um problema grave de educação financeira da população como um todo. Eu concordo completamente com tudo que a Fabi falou. Eu acho que essa história de despertar interesse é isso, né? Quer dizer, não é só que tem menos mulheres no mercado financeiro, tem menos mulheres aplicando para a vaga, tem menos mulheres na faculdade de engenharia e economia, tem menos mulheres prestando vestibular para exatas. Então, assim, corre desde lá, né? E eu acho até que tem a ver com a educação também, a educação que você dá para o seu filho. Quer dizer, você trata o seu filho menino do mesmo jeito que você trata a sua filha menina. Eu até vi uma vez um documentário que dizia que as meninas elas são menos estimuladas a tomar risco. E o mercado financeiro é isso, né? É você tomar risco e você não ter medo do que acontece, é você se jogar um pouquinho. Você está disposta a isso, a sair da sua zona de conforto, tomar um risco para ser recompensada lá na frente. Se ensina isso para a sua filha? Eu, no caso, tenho um casal, né? Eu tenho um menino e uma menina. Então, assim, é isso que eu tento em casa, sabe? Falar para ela que ela tem que tomar risco também. Então, assim, por que não subir em cima de um skate? Vai! Ah, mas eu posso cair. Mas você pode se equilibrar e pode ser legal, sabe? Vai, se taca aí na piscina, vamos ver. Assim, claro, são riscos controlados, né? Você quer que ambos sobrevivam. Ensinar também que ela tem que tomar risco, que ela tem que se atirar um pouco, que ela não vai ser recatada e do lar, né? Ela vai ser lá para a vida, ela tem que se atirar. Os meninos, eles são naturalmente mais agressivos, assim, nesse sentido, né? De desbravadores. O que faz que a gente tenha que estimulá-las um pouquinho mais para florescer também esse lado aventureiro que todo mundo tem. Então, acho que se a gente fizer isso com as nossas filhas, elas vão fazer com as filhas delas e assim vai. E talvez a gente consiga pôr mais mulheres na faculdade de economia, de engenharia e depois mais vagas, né? E depois mais mulheres no mercado financeiro. Você vai subindo. Amém. 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 Amém, é isso aí. Cris, então a palavra final é tua, um recado aí para o que a gente pode esperar do mercado financeiro para as mulheres no futuro. Oxe, responsabilidade. Bom, eu acho que o mercado financeiro traz muitas oportunidades boas, tá? E eu acho que isso é muito importante que a gente diga também, porque, de certa maneira, algo que a gente não falou aqui, mas que é muito importante, é que são carreiras, em geral, bem pagas, muito bem pagas. E assim como é interessante incentivar, né, a tomada de risco, e eu concordo, também acho que a educação, geralmente, né, dos meninos prioriza isso, né, ser bem-sucedido profissionalmente, atingir altos postos de liderança, ter poder, ganhar dinheiro, né? E esses são sentimentos que talvez para as meninas, não sei se a gente consegue, né? Ah, você quer ser poderosa, ganhar muito dinheiro, né? Por que não, né? São sentimentos, são desejos, assim, são
são dignos tanto de homens quanto de mulheres. Não há uma diferença, não há por que existir uma diferença entre mulheres quererem ganhar tanto dinheiro quanto homens ou terem tanto poder de influência quanto os homens, né? Então, eu acho que... E, nesse sentido, a carreira do mercado financeiro, para não ficar aqui que a gente só falou de dificuldades, que a gente é xingado, trabalha altas horas... Não, isso daí eu acho que também tem em muitas carreiras. Olha como tem médicas e médicas, eu acredito que trabalham talvez dependendo mais horas em situações mais insalubres. Eu me lembro que eu sempre, várias vezes na minha vida, eu me questionava assim, nossa, mas por que dizem que isso daqui é para homem? Porque para mim tomar risco financeiro calculado, estudado, sempre foi muito mais tranquilo do que atuar na UTI do coronavírus, porque eu sou meio hipocondríaca. Entende? Então, assim, na verdade, existem os perrengues, sim, assim como as outras profissões também têm. Eu usei aqui o exemplo da medicina, né? Tem altas horas, tem dedicação, tem que engolir sapo, tudo que foi citado aqui. Mas é uma carreira, ainda mais hoje em dia, que tem tanto desemprego e tal no nosso país, que tem vagas, atualmente, né, tá crescendo, então tem bastante vagas para quem tá entrando aí, procurando vestibular, para quem se dedica, eu acho que tem uma boa empregabilidade, os salários em geral são bons. Então, assim, a perspectiva é boa, meninas, que estejam nos assistindo. Venham, não é só coisa ruim, dá para conciliar. Olha aí, temos mães aqui também, né, que têm sucesso como mãe na carreira do mercado financeiro também. Então, assim, acho que tem tudo para mais mulheres venham que tá quentinho. Venham que tá bom. Tem bastante coisa boa também. Bem... Que ótimo, Cris. Super obrigada, gente. Muito obrigada por esse papo. Foi fantástico. Acho que quanto mais a gente falar isso, mais bem discutido será. E para quem também nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube do Investing. Até a próxima, gente. Obrigadão, viu? Até, Tchau, obrigada pelo convite.